A percepção do cosmos se faz através desta simetria. Esta simetria que se trata de uma dialética entre opostos. Porque a percepção de ordem do cosmos depende da dualidade. Porque o conceito de ordem é relativo ao conceito de caos. Então, a ordem ela é simétrica ao caos. Ou seja, para que a mente compreenda a diferença entre ordem e caos, ela precisa que ambos estejam simétricos, para que ela perceba ambos como opostos, assim como bem e mal, alto e baixo, direita e esquerda, dentro e fora. Isso se aplica a todo o sentido de ordem do cosmos. Então, o espaço-tempo, que é responsável pela ordenação geométrica e física do infinito, do cosmos, ela se faz através de dimensões, pelo dimensionamento matemático. Por isso que nós temos 10 sefirot, porque essas 10 sefirot se referem a 10 direções, porque estamos falando de 5 dimensões. Estas 5 dimensões, cada uma delas é uma reta, e cada reta tem dois sentidos. Então nós temos em cada uma das dimensões dois sentidos. Então são 5 dimensões, então nós temos 10 direções, 10 sentidos. E isso se deve devido às leis da própria matemática. Então não se trata de uma abstração aleatória, veja bem, que eu posso interpretar de qualquer maneira. Não. Se trata de uma linguagem. Quando nós nos utilizamos da árvore sefirótica, nós estamos utilizando de um sistema linguístico. Veja bem, se nós temos 10 sefirot, nós temos 22 caminhos, que se trata de um caminho de ida e volta. Esse caminho de ida e volta nos proporcionam, então, 22 relações entre essas direções, porque eu estou saindo de uma direção e indo para outra, certo? Essas 22 direções, elas são análogas às 22 arcanos maiores do tarô. São análogas às 22 letras do alfabeto. Este alfabeto que me refiro é o alfabeto hebraico, que é um alfabeto antigo, que ele é derivado de alfabetos mais antigos. E estes alfabetos mais antigos do qual o hebraico é derivado são também responsáveis pela origem de vários outros alfabetos. Por exemplo, o alfabeto grego, o alfabeto árabe, o alfabeto latim. Então, todos os alfabetos que a gente tem, praticamente todos, eles têm origem a um determinado sistema, um sistema linguístico universal, que se expressa em todos os idiomas, em todas as línguas. Então a gente vai ver esse mesmo padrão de alfabeto com quantidades semelhantes de letras. As quantidades de letras variam porque os alfabetos oficiais se baseiam nos fonemas, se baseiam na sonoridade. Então, a árvore sefirótica de dos judeus, ela tem uma simetria matemática, ela tem uma exatidão geométrica. Então, muitos dos alfabetos vão seguir a mesma geometria, no entanto, fazendo diferentes caminhos, o que permitiria mais ou menos caminhos. No entanto, veja bem, mesmo que hajam diferentes caminhos em diferentes alfabetos, por exemplo,
o alfabeto português não tem 22 letras, mas 26, que é o nosso alfabeto português brasileiro. Mas por que isso acontece? Isso acontece devido a alterações feitas na semântica, na fonética. Por exemplo, o alfabeto hebraico, ele não contém as vogais, porque as vogais no alfabeto hebraico, elas são feitas através de pontos massoréticos. Pontos massoréticos são como os acentos do nosso idioma. Então, todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. Por isso tem menos letras, são 22. E quando eu quero dizer qual é a vogal que eu quero utilizar em determinada sílaba, em determinada palavra, eu escrevo um sinal massorético ali naquela letra. Aí eu determino determinado sinal massorético, vai determinar a vogal utilizada naquela sílaba. Já o alfabeto português, ele contém as vogais. O Aleph, ele já está associado a uma vogal A. E ele está associado ao E, o I, o O, o U. Então, todos os consoantes do hebraico já contêm de forma oculta as 5 vogais. Já no português, não. No português, nós temos as consoantes e nós temos as vogais. Então, para quando eu quiser determinar a natureza de um som, de uma palavra, de uma sílaba, de uma consoante, eu coloco uma vogal. E essas vogais, elas também se encaixam no sistema matemático da árvore. Por quê? Porque a árvore sefirótica, que contém 10 sefira, essas sefiras não são só bolinhas. Essas sefiras, essas bolinhas, elas são uma representação do que uma sefiró é. Essa sefiró se trata de algo abstrato. Abstrato, mas não no sentido de que não há uma definição. Este abstrato é uma definição relativa entre elas. Ou seja, as 10 sefirot se definem entre si. Então, uma sefiró só é o que é porque ela está em relação com as outras 9. Porque se não há essa relação, ela deixa de ser o que é e se torna um vazio. Então, essas 10 sefirot se tratam de 10 potências. Não tem essas 10 potências, elas estão relacionadas aos 10 números. Então, na matemática, a gente tem os números, certo? Que são entidades abstratas. Essas entidades abstratas, elas se referem à quantidade, mas não só à quantidade. Um número, ele não se trata só de quantidade. Então, um número, ele tem múltiplas dimensões. Um número pode ser uma potência. Um número não precisa ser uma quantidade. O número, ele é como que um desdobramento de algo. Este algo que desdobra e se transforma em números, se trata daquilo que nós estamos estudando, que é a substância da realidade. Então, quando nós falamos de Kabbalah, estamos falando em receber. Para que recebamos na Kabbalah, precisamos oferecer. E o que é esse? O que exatamente nós recebemos e oferecemos? Se trata da luz. A luz que é a substância da matéria. Essa luz que ela vai ao se manifestar do vazio, ela vai se restringir, certo? É semelhante a os chakras. Então, quando fala de roda de chakra, nós estamos falando de uma roda de contenção, como uma peneira. Então, se você tem um infinito no vazio, se manifestando,
A partir do momento em que eu começo a restringir este infinito, então eu começo a gerar diferentes graus do próprio infinito. Porque ao dividir o infinito, ele continua sendo infinito. No entanto, esses infinitos fragmentados, apesar de serem todos infinitos individualmente, quando eles se relacionam entre si, eles formam uma natureza diferente. Eles formam uma natureza gradual. Essa natureza gradual é que origina os 10 números. Então veja bem, quando falamos de árvore sefirótica, não estamos falando de zodíaco. O zodíaco se trata das notas musicais, das vibrações da escala cromática. Essas vibrações da escala cromática são vibrações padrão. A Sefirot, nós estamos falando de números. Estes números, eles podem sim determinar uma vibração, mas não só isso. Estes números podem sim determinar uma quantidade, mas não só isso. Porque cada um deles é uma qualidade do infinito. Cada um deles se trata de um arquétipo. Então, quando nós vemos na internet vídeos falando sobre arquétipos, nós tendemos a personificar esses arquétipos, a enxergá-los como com formas específicas humanizadas ou animalizadas. Só que estes arquétipos, eles não têm uma forma definida. Esta forma, ela é relativa a uma única forma. Esta única forma que eu me refiro se trata da forma fundamental da geometria espacial, que é o triângulo. Então, quando a gente vai estudar Kabbalah, a gente vai chegar no triângulo, um triângulo que a maçonaria utiliza. O triângulo equilátero, o 666. Esse triângulo equilátero, ele é a menor forma geométrica que existe. Então, ele é a primeira forma geométrica, simétrica, que pode ser construída a partir do vazio. E veja bem que neste triângulo, ele se trata de uma projeção bidimensional. Então, a unidimensionalidade é uma reta. A bidimensionalidade surge quando esta reta encontra uma outra direção, formando um triângulo. E este triângulo, por sua vez, ao ser percebido, já é percebido por uma quarta direção, por uma quarta dimensão. E essas 4 dimensões, em relação, formam uma quinta dimensão. E essas 5 dimensões são representadas pelo pentagrama. Elas são tetragramaton, porque essa quinta dimensão se mantém oculta. Então, essas 10 direções, elas estão presentes lá dentro do triângulo, que é a primeira forma geométrica simétrica que pode ser formada. Ou seja, o triângulo é um arquétipo universal. Então, os arquétipos, todos, serão derivados desse triângulo, inclusive o zodíaco. Só que o zodíaco se trata de uma perspectiva diferente. Se trata de uma interpretação diferente. Talvez seja possível, sim, eu relacionar os 12 signos com a árvore sefirótica. Só que para isso eu preciso primeiro, antes de fazer essa relação, eu preciso primeiro compreender a árvore sefirótica. Tanto a árvore sefirótica quanto o zodíaco. Compreender tanto a árvore sefirótica quanto a teoria musical. Por quê? Porque
o zodíaco, as 12 signos, eles têm uma relação direta com a escala cromática, com as 12 notas da música. Então, para mim compreender o zodíaco, eu preciso compreender a teoria musical, certo? E para mim relacionar esse zodíaco, esses 12, essa tábua redonda, à árvore sefirótica, eu preciso compreender a árvore sefirótica. Então não adianta eu olhar e ver e falar, ah, eu acho que é assim, então vou fazer assim. Pode até funcionar, entende? Então, por exemplo, se eu ver um copão grande, um copo grande, e falar, ah, parece um chapéu, vou usar como um chapéu, legal, funciona. Eu posso pôr o copo no chapéu, na cabeça, e fingir que é um chapéu. Mas eu não estarei me utilizando toda a potencialidade desse objeto. Entende? Eu estarei ignorando a verdadeira função desse objeto. Porque o copo foi construído para conter um líquido, armazenar líquido. Se eu ignoro esta utilidade e ponho ele na minha cabeça como um chapéu, eu estou ignorando a sua função de carregar o líquido, certo? Estou usando para outra coisa. Pode até funcionar, pode até ficar legal, mas isso não muda o fato de eu estar ignorando o verdadeiro sentido deste objeto. Ou seja, então antes, eu concordo, sim, devemos sim complementar as diferentes tradições, misturar o zodíaco com o Kabbalah, misturar o zodíaco, a astrologia com a árvore sefirótica. Mas antes de fazermos isso, antes a gente precisa compreender a árvore sefirótica, compreender a tradição cabalista, pelo menos de uma forma abrangente, não só a superfície, mas é preciso que se tenha intimidade com essa tradição. E também a tradição astrológica, do zodíaco, tradição musical. Isso não se aplica só às duas, mas todas as outras tradições. Compreendendo essas múltiplas tradições, aí sim eu consigo então identificar os padrões presentes em cada uma delas. Porque aí quando eu consigo identificar os padrões presentes nas diferentes tradições, eu consigo então sintetizá-las a partir destes padrões. Que aí, ao invés de me focar nos dogmas, que são limitações de qualquer tradição, eu consigo superar estas limitações complementando uma tradição na outra. É por isso que nenhuma tradição sozinha vai ter total eficiência. Todas elas individualmente têm sim sua função, têm sim uma utilidade, pode sim ser utilizada e traz efeitos, sim. Agora imagine, se sozinhas, se isoladas, tais tradições já produzem efeito, já fazem sentido. Imagina se houver uma superação das limitações individuais, se houver uma síntese entre essas múltiplas tradições. Então, aquilo que tinha uma eficiência 2, 3, passa a ter 1.000, 2.000, 3.000 de eficiência. Mas para isso, a gente precisa compreender ambas as tradições. Então, eu não posso me limitar à tradição cristã, mesmo que ela se proponha a sintetizar todas as outras tradições. Porque mesmo que ela misture em si todas as outras tradições, será do seu próprio ponto de vista. Então, se eu tenho o cristianismo sintetizando todas as tradições do mundo, eu terei uma coisa.
Se eu tenho o judaísmo sintetizando todas as tradições do mundo, eu tenho outra coisa. Se eu tenho o islamismo sintetizando todas as tradições do mundo, eu tenho outra coisa. Agora, se eu parto de mim mesmo e eu próprio, como um observador, faço essa síntese tanto do cristianismo, quanto do islamismo, quanto do judaísmo, aí eu tenho uma quarta coisa. Percebe? Eu tenho uma coisa diferente. E eu ainda posso sintetizar a minha síntese com a síntese do judaísmo, com a síntese do cristianismo e a síntese do islamismo. E isso surge uma quinta coisa. Percebe? Então, o conhecimento é infinito. Mas quando eu me limito no dogma de uma tradição, aí eu me fodo. Porque eu me limito, eu me estanco. Mas isso não significa que eu não deva compreendê-las, que eu não deva perscrutá-las, penetrá-las, estudá-las. O que eu não posso fazer é me limitar a elas. Percebe? Então eu não posso escolher uma tradição, essa tradição é melhor que as outras, vou ficar nela. Eu até posso, mas é uma questão de causa e efeito. O que isso vai me trazer como efeito? Vai me trazer uma limitação muito grande. Vai me trazer o dogmatismo. Vai me trazer o preconceito. Porque ao acreditar que tenho todas as respostas em uma tradição, eu ignoro as respostas de todas as outras tradições. E é por isso que eu foco em outras tradições que divergem do cristianismo. Por exemplo, o judaísmo, tradição judaica, Cabalá judaica. Por quê? Porque eu vejo o cristianismo monopolizando a Cabalá, dando o seu próprio ponto de vista à Cabalá e distorcendo o conhecimento da Cabalá, corrompendo, atrapalhando o conhecimento cabalístico, distorcendo. Um cristão pode sim reinterpretar a Kabbalah e com isso ter ótimos efeitos e com isso usar adequadamente a ferramenta. Mas se ele não compreendeu a tradição cabalística, ele não vai conseguir adaptar aquilo à sua visão. Tudo que ele conseguirá adaptar serão apenas os fragmentos limitados que ele compreendeu. Ou seja, se a sua compreensão da Kabbalah for superficial, tudo que ele criar a partir dessa compreensão será superficial. E aí ele não consegue mergulhar no interior da tradição. E é por isso que o cabalista cristão tende a se transformar em um místico, em um charlatão. Porque ele começa a se utilizar de símbolos que não compreende. Ele começa a usar símbolos que não compreende. E ele começa a fazer transformações no plano de Yetzirah, no plano da água, no subconsciente, transformações que ele não compreende. E ele acaba sendo manipulado, controlado, iludido por entidades de um plano diferente do nosso. Entidades que vivem no plano de Yetzirah. Entidades simbólicas, etéreas. E eles acabam sendo controlados, escravizados por essas entidades. Devido à sua falta de compreensão. Então o cristão ele acaba não conseguindo construir uma fundação sólida para que ele possa então ser lançado em direção ao espaço sideral. Porque para que um foguete suba,
saia da atmosfera terrestre e alcance o espaço sideral, ele precisa de uma base. Ele precisa de combustível, ele precisa de cálculos adequados para que esse foguete siga a direção adequada. Porque quando a gente está fazendo Kabbalah, a gente está mergulhando no vazio e se utilizando da linguagem para a construção do cosmos. Então a gente está fazendo uma viagem de infinitas direções, em um espaço infinito, com uma potencialidade infinita. E se não há um norte, se não há uma compreensão adequada sobre a sua intenção, sobre a sua vontade, o seu desejo, sobre aquilo que você deseja construir, sobre como você vai construir isso, sobre quais os efeitos de cada elemento que você vai usar para construir, sobre os efeitos de cada uma das individuais construções que você realiza, então você não sabe o que está criando. E você acaba sendo usado para criar o que você não sabe que está criando. E é aí que vem as construções assimétricas, o caos, a bagunça. O mundo acaba sendo corrompido. O planeta acaba sendo corrompido. Devido a esses diferentes desejos fragmentados, individualizados, superficiais, que disputam entre si o poder sobre a substância, o poder sobre o planeta, o poder sobre a Terra. Porque a magia me permite construir o mundo. Mas se eu não me alinho ao desejo do cosmo, então a minha construção, a minha criação, ela irá contra o mundo. Ela irá contra o cosmo. E então todo o cosmo irá agir, irá conspirar contra a minha criação. Porque ele estará se protegendo, se defendendo daquilo que eu estou criando.